Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria meditar juntamente com os irmãos sobre uma história de um homem que iniciando a sua mãe estéril, já avançada em idade, e ali o anjo do Senhor, diz que ela vai ter um filho, e esse filho vai ser nazireu, vai ser separado desde o ventre, vai ser uma pessoa diferenciada, e o Senhor estaria com ele, e muitas promessas são feitas. E é interessante que esse menino nasce, e eu fico pensando na alegria que não foi para os pais, não podia ter filho, de repente nasce aquele menino, com certeza ele foi muito abraçado, e ainda mais naquela época, um varão, um homem, era uma honra muito grande, e ainda mais um nazireu, desde o ventre, o qual o nome foi escolhido pelo próprio Deus, o qual o nome deste rapaz era Sansão. É interessante, irmãos, porque muitas vezes as pessoas falam que Sansão era ousado, ele era forte, e isso é uma inverdade. Ele era usado de acordo com a necessidade. Como assim? Sansão pegou um portão, levou nas costas, carregou, isso é força. Mas também Sansão estava andando e de repente o leão o atacou. Ele tem a velocidade o suficiente para colocar a mão dentro da boca do leão. E mesmo assim, mesmo ele tendo força para rasgar o leão no meio, se o atributo fosse só força, ele não rasgaria, os seus dedos seriam cortados, porque os dentes do leão super afiado, osso, mas ali Deus deixou mais firme a carne dos dedos de Sansão do que os dentes do leão, e isso é forte. Deus fez o suficiente, ele rasgou como se não fosse nada. É interessante, ele pega as raposas, e ali 300 raposas, rapaz. Como é que nenhuma raposa mordeu Sansão? Que o terror caiu sobre aquelas raposas. E ele amarra, ele taca fogo, e assim as coisas acontecem. Assim como também quando ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus, a gente sabe que a vitória não é do mais forte, sim do mais habilidoso. Então nós vamos ver que de acordo com a necessidade, Deus manifestava o atributo. E isso é algo forte. Às vezes a gente está falando, Deus, eu quero isso. Deus fala, não, eu me manifesto de acordo com a necessidade. Qual é a tua necessidade? Aí eu te mostro o meu atributo. Então, Sansão, ele é um homem que presencia a manifestação de Deus desde o ventre. Desde que ele é pequeno, desde que ele vai crescendo, ele vai presenciando a manifestação de Deus. Ele é chamado para ser juiz de Israel. Eu até estava falando que Sansão, ele tem muitos feitos terríveis, mas não tem feitos gloriosos. Por quê? Ele tem muitos feitos terríveis, como foi narrado, coisas muito terríveis que ele fez, mas não foi nada glorioso. Se você for observar, todos os atos que Sansão vai fazer é motivado por atitudes egoístas. Ele é chamado para ser juiz, mas você vai ver só Sansão lutando só. Me mostra uma guerra que Sansão lutou juntamente com o povo de Israel. Me mostra uma guerra que ele fez realmente para livrar o povo, para benefício do povo, sempre era ele. Sansão sempre agia de acordo com ele, de acordo com o que ele queria. Ele sempre estava só. Você vai ver que na questão das raposas foi uma atitude egoísta, na questão dos portões foi uma atitude dele. Todas as atitudes que vai cercar a história de Sansão vai ser umas atitudes egoístas. Aí eu entendo nessa palavra que não adianta você ser usado por Deus se a tua motivação é egoísta, porque a motivação para Deus conta. A motivação vai abrir caminhos ou fechar caminhos. Porque se nós tirarmos a motivação, nós vamos ver muitos momentos que Sansão matou muitos filisteus. Mas se a gente for ver a motivação, a gente vai ver que não foi nada glorioso. Nós vamos ver que o caráter de Sansão não era transformado. E aí eu também vejo uma das maiores falhas de Sansão.
porque ele era um homem nazireu de Deus. Nazireu era separado. E ali eu vejo o grande fracasso de Sansão. Sansão, ele se separou das pessoas e não do pecado. E isso que nós vemos no dia de hoje. Pessoas que são usadas, e eles são separados das pessoas. É cheio de não me toca. É como se ele fosse uma pessoa diferente dos outros. É como se ele fosse melhor, superior. E na verdade ele só tem um chamado diferente. Aí eu vejo que o fracasso de Sansão, que ele era para ser juiz, como é um juiz que não está junto com o povo. Como é um juiz que não adentra, não está lá com o povo. Como é um juiz que não dá exemplo, porque ele se deitava com mulheres estranhas. Que juiz é esse que não tem exemplo? Mas ele era usado, e o povo ultimamente ser usado parece que é mais importante do que ser de Deus. E Sansão, eu vejo que foi a grande falha de Sansão. Separou de pessoas e não do pecado. Que nós vamos nos afastar do pecado, mas jamais das pessoas. Porque é nas pessoas, através de pessoas, trabalhando com pessoas, é muito difícil trabalhar com pessoas, é que nós vamos exercer o ministério que Deus tem para nós. É aí que os milagres, o verdadeiro sentimento vai aflorar e o nome de Deus será glorificado. Que não venhamos ser motivados por motivos egoístas, que vamos realmente ver se Cristo está sendo o centro da nossa vida. Que realmente, se o ministério está sendo em benefício dos outros, ou realmente em benefício próprio, em benefício de nós mesmos. Sansão, ele vai protagonizar, ele vai querer ser o centro de algo que não era para ser dele, de um momento que não era para ser seu. É um juiz com grande potencial, mas toda vez que eu leio a história de Sansão, eu vejo que potencial desperdiçado. E com isso, eu pego uma lição para todos nós. Não desperdice seu potencial. E o seu potencial, ele só vai ser bem utilizado você se apartando do pecado e jamais das pessoas. Porque aí o nome de Deus será glorificado. É interessante também porque Sansão, o nazireu, ele não poderia cortar o cabelo. Mas é claro que nós vamos ver várias vezes que Sansão contamina o seu nazireu. Ele mata o leão e depois volta e bebe o mel ali do leão morto. Nós vamos ver que as vitórias de Sansão os levaram para a sua própria queda. Tem pessoas que estão usufruindo da unção que Deus deu. E Deus, ele não é o homem, ele diz, mesmo se vós fostes infiel, eu permaneço fiel, falando o próprio Deus. E Sansão, ele vendo a fidelidade de Deus, ele pensava que Deus estava apoiando a sua infidelidade. Sansão matou leão, mas foi com o leão morto que Sansão pecou. Nós vamos ver que Sansão teve uma grande vitória, pegou ali a queixada de um jumento, mas Sansão, ele era nazireu, ele não poderia se aproximar de coisas mortas. E ali ele matou muita gente, foi uma grande vitória, foi um grande feito. Mas o que adianta ser um feito na desobediência? O que adianta ser usado, mas não ter o caráter transformado? Sansão, depois daquele grande livramento, estava ele murmurando. Agora vou morrer de sede. E Deus providenciando. Eu digo para você, não é porque Deus está respondendo que Deus está apoiando. Que venhamos ser vigilantes, observar e realmente aproveitar o nosso tempo que passa tão rápido, rapaz. Daqui a pouco a pessoa está velha, e tem uns que não chegam à velhice, mas o tempo voa. Tem coisas que são necessárias, mas eu fico olhando, o tempo não volta. Que venhamos fazer investimentos que valem a pena. Não investimentos fáceis. Os investimentos mais difíceis, mais arriscados, são os que geram os melhores resultados. Que Deus em Cristo abençoe cada irmão. Curta, compartilhe com o irmão se assim te edificou. E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.